Olá, turma, tudo bem? Sou a professora Marili Soares, de Língua Portuguesa, do primeiro ano ensino médio. Hoje nós estaremos abordando sobre o tema funções da linguagem. Então, esse tema, ele tem as classificações, as funções da linguagem em 6, que são a função referencial, a função emotiva, função poética, função fática, função conotativa e função metalinguística. Então, nós estaremos abordando sobre esse tema e suas classificações. Quais são as distinções dessas funções, como nós podemos distinguir essas funções em um enunciado. O que é a função da linguagem? A função da linguagem são formas de utilização que a gente usa na comunicação, e conforme nós usamos essa comunicação, ela tem uma intenção, ela é segundo a intenção do falante. Então, a função da linguagem é decorrente à comunicação, e a partir dessa comunicação ela tem uma intenção de transmitir algo. Nós vamos agora falar sobre a função referencial. O que é essa função referencial? Ela é caracterizada no contexto. O foco dela é no contexto, é naquilo que está sendo ali, o que está acontecendo no momento. É o referente de linguagem denotativa. Essa função ela é escrita, oratória, de linguagem denotativa, clara, objetiva. E o foco dela é na informação. Essa informação no cotidiano, acontece no cotidiano. Nós temos o exemplo disso, que são jornal, documentos em geral. A outra função é a função emotiva. O que é a função emotiva? O foco dela é no emissor. Vocês prestem atenção que nós vamos destacar palavrinhas, e essas palavrinhas, após essas funções, vocês saberão o significado de cada uma delas, segundo o seu foco. Como a função referencial tem o foco no contexto, assim a função emotiva tem o foco no emissor. O que é? O emissor ele vai falar ou ele vai escrever conforme seus sentimentos, conforme o seu caráter pessoal. O exemplo disso, da função emotiva, que é de caráter foco pessoal, é a carta, o diário. Então, são enunciados totalmente pessoal, né? Outra função é a função poética. O que é a função poética? Função poética, a principal característica dela é a mensagem, né? Na maneira como o texto é construído, a utilização de figuras de linguagens. Então, a função poética, o principal foco dela é a mensagem, é a maneira como esse texto vai ser escrito, a maneira como ele vai ser construído, e a utilização de figuras de linguagem é enfática, né? O exemplo disso são os textos literários, cuidadosamente elaborados, a estética do texto. Então, essa é a função poética, né? O foco é a mensagem. Persistente solidão, por que insistes em ficar? Memoráveis dias cruéis, dor sangrenta lembrável. Persistente és tu, te alargas de mim, dar-me trégua, afugenta-te. Quero o abraço apertado, o beijo inesperado, o colo aconchegante sem pressa, mãos dadas a caminho do porvir.
solidão persistente, afasta-te de mim. Marilis Soares. A função fática. O que é a função fática? Ela estabelece ou ela interrompe a comunicação entre o emissor e o receptor. O que nós podemos entender e distinguir claramente na função enfática é o teste do canal, testar o canal, não é? É aquela ligação ali que está acontecendo na comunicação entre o emissor e o receptor. Essa é a função fática, é o feedback que se dá, não é, desse canal. A função conotativa. Antes de irmos para a função conotativa, nós vamos dar o exemplo da função fática que acabamos de falar agora, que é o principal foco canal. Qual é o exemplo da função fática? É a conversa ao telefone, o discurso e a saudação. Então, os exemplos da função fática: uma conversa ao telefone, um discurso, uma saudação que sempre precisa, né, do feedback, que sempre precisa ali do retorno ou da interrupção daquele canal. Agora nós vamos para a sequência da conotativa. O que é a conotativa? É a função apelativa. Ela se caracteriza na persuasão. Tem o intuito de convencer o leitor. O foco é no receptor, né? Então, o receptor vai ser o foco dessa função conotativa, que ela é apelativa. O exemplo disso é a propaganda, a publicidade e o discurso político, né? Entre outros, né, que exigem esse tipo, né, de comunicação, de apelação, de persuasão. Então, o foco é para o receptor, dessa comunicação conotativa. Sucesso está de volta. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e guaraná, programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero ver pipoca pular. Pipoca com guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Foi louca por pipoca e guaraná. A outra função e última que nós temos aqui é a função metalinguística. O que é a função metalinguística? Se caracteriza pelo uso da metalinguagem, isto é, a linguagem falando de si mesma. Como que a linguagem vai falar de si mesma? Ela vai discorrer para o emissor a explicação dela própria, como um código sendo utilizado pelo próprio código. O exemplo disso é o dicionário, né? O dicionário, um documento cinematográfico. Então, ele vai falar sobre ele mesmo, ele vai se descrever, ele vai se autoexplicar. São as funções da linguagem. E para terminarmos aqui, as funções da linguagem, elas têm elementos essenciais dentro, não é, desse contexto, né? Dentro dessa formação de linguagem. Quais são esses elementos? Esses elementos são da comunicação, são eles: o emissor, que envia, não é, a mensagem; o receptor, o que recebe a mensagem, que é a informação daquilo que está se falando; o código, que são os conjuntos de signos, não é, naquele código, que significa aquilo, né, que está sendo falado ali, que está sendo transmitido; o contexto e o canal,
a situação de comunicação, que é o teste de canal, não é? Então, são esses os elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, contexto e canal, né? Vocês perceberam que esses elementos eles estão inclusos dentro das funções de linguagem que nós acabamos de falar. Portanto, para que haja a comunicação, é necessário a presença desses elementos comunicativos. Espero que vocês tenham aprendido sobre as funções da linguagem, e nós vamos deixar aqui um exercício para vocês fazerem a relação, né, de cada função de acordo com seus enunciados. Bom estudo, obrigada!